Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Coração amigo, né? Tenho certeza. Essa semana é o vestibular da UFG, então, como prometido, estou trazendo aqui uma mentoria extra sobre o vestibular e vamos falar um pouquinho para tentar acalmar um pouquinho vocês, pra gente ir descontraindo também nesse momento, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. E aí, eu tô torcendo muito por cada um de vocês, espero ter você como futuro colega de universidade, dividir a universidade juntos, né? A UFG, que é uma universidade maravilhosa, cheia de oportunidades, enfim, eu amo. E tenho certeza que você, sendo aprovado, vai amar também. Então, vamos lá. O que fazer antes da prova? Então, né, a preparação a gente está preparando há tanto tempo, no dia antes da prova não ia ser diferente. Então, dormir bem. Eu sei que dá mais ansiedade, a gente perde mais o sono, dá mais insônia, mas a gente realmente se esforçar ao máximo para chegar no dia e a gente estar bem, ter dormido bem. Então, pelo menos nas 2 noites anteriores, tenta fazer uma higiene do sono mais regradinha, mais organizadinha. Dormir cedo, acordar cedo, fazer uma meditação antes de dormir, antes de acordar. Ou antes de acordar, antes de dormir, antes de estudar, para tentar realmente controlar toda essa ansiedade que é normal a gente sentir. É normal a gente se sentir ansioso, ansiosa, mas o que não é normal é essa ansiedade nos controlar. É a gente realmente ficar disfuncional na nossa rotina. Então, vamos se atentar a isso. Sobre a alimentação. Se alimentar com coisas leves, sem exagero, tentar não comer nada que você não tá acostumado, sair para um lugar que você não tá acostumado. Então, vamos evitar, né? A gente já tem uma dor de barriga normalmente, então, para que exagerar? Para que ter mais chance de ter mais dor de barriga? Lembrar de fazer os descansos conscientes que a gente vem conversando, que é muito importante. Então, escolha uma coisa todos os dias para fazer no final do seu estudo, como uma recompensa mesmo. Nesse momento, a gente pode pensar como recompensa para realmente dar mais ânimo, pra gente se sentir bem. E aí, você pode me perguntar, Nath, sábado, antes da prova, o que eu posso fazer? Vai depender de você. Você vai se sentir mais tranquilo estudando ou vai ter mais tranquilidade se 100% descansar. Então, tenta avaliar isso para se planejar. Eu, por exemplo, gosto de estudar um pouquinho e de descansar. Quero fazer os dois. Tem gente que não, quero 100% ficar de boa, relax, nem pensar nos estudos. Não, eu vou ficar mais tranquila se eu fazer algumas questões, se eu ver umas aulas de visão. É o que você se sentir mais confortável. Lembrar de conferir o local de prova, organizar, acho que até coloquei nesse slide. Organizar quem vai te levar, deixa eu te conferir. Isso, do local de prova. Confere, olha no Google Maps, vê quanto tempo, vê mais ou menos a cara do lugar, põe daquele jeito que dá pra ver, sabe? Anota em um papel o número da sala, o lugar, porque é melhor não levar o celular, né? Então aí vai que você esquece. Deixa lá anotado o local da prova, a sua sala, porque quando você chegar lá, você joga fora. E aí você tá tranquilo quanto a isso. Decida como que você vai de Uber, alguém vai te levar, conversa já com essa pessoa que horas que vocês vão precisar sair de casa, se possível, se der. Às vezes é um exagero, né? Mas visitar lá o local de prova antes, pra você já ficar se familiarizado. E escolher algo legal pra fazer na noite anterior, assistir um filme, comer uma pipoca, ir num parque, ficar de boa, enfim, tenta escolher alguma coisa para você fazer. E aí não esquecer, já deixa separado na noite anterior. Caneta azul ou preta de tubo transparente, seu documento de identidade, lanche e água precisa ser em embalagem transparente. Leva uma blusa de frio, porque vai que o ar dá um PT lá e tá congelando. Você tem sua blusa de frio. E não levar, né? Relógio, eletrônico, corretivo, o papel se joga fora lá na entrada. Tá bom? Combinado? Deixa tudo separadinho, bonitinho, antes pra você ir dormir com tranquilidade. Ok. Isso aqui falamos. Aí, antes de começar a prova, o que é importante a gente sempre fazer? Primeiro, postura de poder. Então, quem aí é fã de Grey's Anatomy sabe que
tem um episódio que elas mostram antes de fazer uma cirurgia difícil, postura de poder. Por quê? É você mostrando pro seu corpo que você tá sim com a preparação que você necessita. É a gente mostrar que a gente tem poder. Então, vou ficar em pé. É conhecido também como a postura do super-herói. Vou ficar em pé parecendo super-herói? Não. Faz sua postura de poder que você gosta. Eu gostava de ficar sentada com as pernas cruzadas. E a postura, para você mostrar que você tá no comando, que você é dominante, que você tem a confiança na sua prova, na prova que você vai fazer. Nos 30 minutos, não ficou muito claro, até preciso confirmar, mas sempre dá essa enroladinha, no Enem são 30 minutos e sempre dá essa... Chega mais cedo, fica esperando a prova, então o que eu vou ficar fazendo para não dar ideia de ficar pensando coisa errada? Respiração quadrada. Então, você imagina um quadrado, ou olha para o quadro, ou olha para a mesa que tem um quadrado, ou fecha os olhos, inspira 4 segundos, expira 4 segundos. Inspira 4 segundos, expira. E fica repetindo isso, porque é bom para a oxigenação e também para nossa mente se concentrar em algo. Então, vamos junto agora? Vamos lá. E aí você repete quantas vezes forem necessárias. Ok? Lembrar de mentalizar a sua estratégia de prova, a gente vai falar sobre isso. Lembrar dos motivos pelos quais você tem para conseguir. Dar uma alongada, dar uma esticada, estrala as costas, estrala o pescoço. Pegue em você mesmo, eu tô aqui, eu tô confiante, eu vou fazer a melhor prova da minha vida. É o momento também de você fazer a sua oração. E daqui até a prova, aplica 5 minutinhos todos os dias esse passo a passo antes de você estudar, para o seu corpo já se acostumar, combinado? E pro Enem já vai pensando também nisso, que você pode continuar aplicando. Tá certo? Então, sobre a estrutura da prova, né? Imagino que todos já estão sabendo, mas vamos só reforçar. São 96 questões de 5 alternativas, com a mesma matriz de referência do Enem, mais a redação. De manhã, a entrada vai ser das 7 às 8, com 3 horas de duração, vai ser 24 questões de linguagens com a redação. E à tarde, vai poder liberar para sair para almoçar. Lembra de almoçar uma coisa leve, uma coisa que você esteja acostumada, às vezes leva uma marmitinha. Pode entrar das 1 às 2, vão ter 4 horas de duração, 24 questões de cada matéria. Humanas, natureza e matemática. E aí, sobre ordem de fazer. Eu sugiro que vocês já decidam antes, já vai para a prova com essa estratégia mentalizada. Vou deixar aqui uma sugestão que nos traz tranquilidade. Então, pela parte da manhã, o que eu sugiro? Já faz o seu projeto de texto, já deixa estruturadinho, que aí você vai para as questões tranquilo, com tranquilidade. Pula, lembra sempre de pular. Não deixa de pular as questões. Pular a questão é a gente garantir as que a gente sabe para ter tempo para lutar pelas outras depois. Então, pula as que tem dúvidas, que tem dificuldade. Lembra da legenda, coloca a sua legenda. Faça pausas estratégicas. Então, seja durante as questões, para um pouquinho. Respiração diafragmática, ou então fazer a respiração quadrada. Faz uma pausa maior para ir no banheiro, lavar o rosto, ficar tranquilo, com tranquilidade, realmente espairecer um pouco, né? Passa a redação a limpo, já garante ali a redação. E aí você volta para as questões que você pulou. E aí é hora, de ficar ali batalhando pelas questões. E aí, ok, terminou isso? Vai pro cartão resposta. Se der 30 minutos que falta para terminar a prova e você não tiver terminado, vai já pro cartão resposta. Deixa para, se precisar, chutar essas questões que ainda faltam. E lembrando, não esqueçam de reler a redação. Às vezes deixou uma vírgula passar, um ponto de acentuação, então reler antes de entregar. Vamos falar sobre redação também daqui a pouquinho. E aí, durante a prova, durante a tarde, são três tópicos. O que eu sugiro? Começa pelo que você tem mais domínio, depois vai para o que você tem mais dificuldade
E por fim, para o que você acha mais leve. Então, por exemplo, no meu caso, eu escolheria começar por matemática, depois ir para natureza e terminar com humanos, que eu acho que eu já vou estar cansada, então vai ser algo mais tranquilo para mim. Mas já define mais ou menos a ordem, ou se você quiser fazer 12, 12, 12. 12, 12, 12 também é uma possibilidade. Não tem problema. O que importa é você já ter definido isso para você só cumprir o que você precisa. Lembrar de se perguntar o que a questão quer, o que o comando quer, risca, sublinha, põe X, faz desenho, tudo que a gente já conversou, tem organização na prova, organiza o seu raciocínio para até mesmo você não se perder. Lembrar da estratégia da metacognição, que é você pensar sobre o seu pensamento, então explica para você mesmo o que você está fazendo a cada passo da questão, tá bom? E aí, à medida que for fazendo, faz as questões, pula os que tem dúvida, vai fazendo as pausas estratégicas, faz uma pausa maior, volta nas que pulou, fica lá batalhando pelas que você pulou e marca o cartão resposta e vai ser feliz. Também planeja algo para depois que você sair da prova, pensa, você ficou o dia inteiro fazendo prova, nossa senhora, quero só sair e comer um pit dog, quero só deitar na cama e comer um chocolate, quero ver um filme, quero ficar conversando. Conversa, define tudo isso com a sua família, o que você vai fazer depois da prova para você se sentir bem. Tudo isso também precisa de comunicação com as pessoas que a gente convive. Não me pergunta de nada da prova, que eu nem quero falar. Não, pode perguntar. Não fala nada. Se eu quiser falar, eu falo. Então, definam isso tudo antes. Tá bom? Combinado? E aí, sobre as pausas estratégicas, né? Faz uma maior pra ir no banheiro, lavar o rosto, passar uma água, ou então comer um lanche. E menores, sempre que precisar, com a respiração diafragmática. Lembrar de sempre passar o cartão resposta pelo menos 30 minutos antes de terminar e faz mais ou menos um checklist, escreve no papelzinho a ordem das coisas que você vai fazer na capa da prova para você ir dando check em tudo que você precisa fazer. Por exemplo, projeto de texto, as questões, passar limpo, questões que eu pulei, marcar no cartão resposta, para você ir dando o checkzinho. Facilita só pra gente ter um direcionamento também quanto ao tempo, ok? E aí, pra gente concluir, eu vou comentar um pouquinho sobre a redação da UFG, que é um pouquinho diferente do Enem, mas nada que a gente precise se desesperar, porque também é um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, 30 linhas, aí ele vai pontuar quanto ao tema e ao gênero, que é basicamente a competência 3 do Enem, a modalidade escrita, né, a gramática, que é a competência 1, coesão e coerência, que é a competência 4, não tem a competência 5, que é a proposta de intervenção. Então, facilita também um pouco a nossa vida de não precisar ficar pensando nos 5 elementos. Ok? E aí, lembrando que eles vão corrigir 5 vezes o número de vagas de cada curso. E aí, tem o site que é muito bom, que é o site do Desempenhos Med, que tem várias cartilhas. E aí, nessas cartilhas, a gente pode pegar, deixei escrito aqui, universidades que também têm vestibular próprio e utilizam redação que não necessariamente é o modelo Enem. Então, dá pra gente pesquisar essas cartilhas dessas redações. Cartilhas, o que é? É quando os alunos aprovados juntam as redações, juntam as notas, juntam várias informações super relevantes para deixar disponível de forma gratuita para os vestibulantes. É ótimo. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos de conclusão para vocês verem tanto que é diferente e também é simples. Não é algo que a gente precisa se desesperar, sabe? Aí aqui da Unesp desse ano, que foi no começo do ano, né, para o pessoal entrar para esse ano, medicalização da vida, a quem interessa. Então, por exemplo, olha só, uma conclusão um pouco maiorzinha. Ele colocou, portanto, conclui-se que a medicalização da vida é interessante, inevitavelmente, aos donos do meio de produção. Então, ele está fazendo um resumo do que ele trabalhou ao longo do texto. Com isso, a sociedade de Han, né, do Byung-Chul Han, da sociedade do cansaço,
tem sua exaustão entendida como uma anomalia do que deve ser. Enfim, ele tá falando sobre, provavelmente, esse repertório ele citou lá na introdução ou lá no decorrer do texto. E ele realmente fez um resumo do que ele falou. Concluiu. Aqui, é possível inferir que esse processo... Pausa o vídeo depois e dá uma lida. Tira um print e dá uma lida pra ter como uma sugestão do que você vai fazer na sua redação. E aí ele conclui a tese. Aqui também, olha só, deu pouquíssimas linhas. E tirou uma nota excelente. Eu peguei de redações que tiraram notas boas. Então, em suma, a medicalização atende aos interesses de tal e tal. Esse cenário decorre da supervalorização da produtividade e da negligência dos sentimentos negativos. Então, ele basicamente copiou a tese. Ele fez um resumo da tese dele. E isso é, de fato, concluir o texto, sabe? Ah, Nath, posso colocar uma mini proposta de intervenção bem resumida? Se o seu texto fizer sentido isso... Pode, claro que pode. Não precisa ter detalhado os 5 elementos. Mas você pode pôr um contraponto, pode colocar realmente só a conclusão. É, de fato, um fechamento. Pode apresentar as consequências, um questionamento. Então, é muito livre mesmo, tá bom? E, por fim, quero desejar a você uma excelente prova. Quero que você vá com um sentimento de você tá indo fazer a melhor prova da sua vida, você tá indo cobrar o seu melhor. Não se cobre a aprovação, não se cobre acertar X questões, porque não tem como você garantir isso. Então é muito injusto com nós mesmos cobrarmos algo que a gente não pode garantir. Então, se cobre você dar o seu melhor, você fazer o seu melhor de si, você tá lá com corpo e alma para entregar tudo que você estudou por tantas semanas, por tanto tempo. Então, realmente tô torcendo do fundo do meu coração. Vai para essa prova, para a melhor prova da sua vida, cobra o seu melhor, vai pensando assim, eu vou fazer a melhor prova. E as consequências vão ser resultado disso, entende? Então, depois da prova, se você quiser vir falar comigo, me dar um feedback, vou ficar muito feliz em conversar, seja bom, seja ruim, enfim. Tô aqui justamente para isso, para te apoiar, para te ajudar e desejo, de fato, a melhor prova da sua vida. Foi um prazer estar acompanhando você. Tchau e te vejo depois da sua aprovação.